Então, o pessoal do Anitta, que está entrando agora, né? O pessoal, seguidor do Lucas, seguidor da Silvia. Hoje nós estamos aqui para falar de uma ferramenta que realmente revolucionou a minha vida totalmente, que é frequências de brilho, né? E o que é ser terapeuta de frequências, né? Então, eu estou com o Lucas. O Lucas é assistente, assim como eu, da Silvia, nos cursos, né? Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo muita coisa com essa mulher aí que sabe muito e que tem muito para passar para a gente, né? Honro muito o caminho da Silvia. Que nós aprendemos uns com os outros, né? É rotativo o negócio. Com certeza, a gente sempre aprende quando tá ensinando também, mas eu me sinto assim, né, filhote, né? Tenho muito, muito que aprender com a Silvia e honro demais o teu caminho, né, Silvia? Então, hoje a gente está aqui justamente para isso, né? Para falar um pouquinho disso. Nós vamos ter um curso agora que vai ser a partir do dia 17 de janeiro até o dia 29, então uma imersão super poderosa, acho que é a imersão mais forte que eu já fiz na minha vida e transformadora, e quando a gente passa por um momento desse, a gente quer espalhar isso para que outras pessoas tenham essa possibilidade de acessar essa energia que é tão poderosa, né? Uma energia galáctica que entra nas tuas células. E aí, para começar, eu peço a Silvia para falar um pouquinho o que é, né? O que é frequências de brilho? Bom, então, boa noite para vocês. Oi, Lucas. Oi. Oi, Nilma. Falar de frequências de brilho é falar, é sair um pouco do esquema mental tradicional, né? Porque frequências de brilho é um processo de cura multidimensional. Então, parte do princípio de que nós somos seres multidimensionais, que estamos vivendo uma experiência na terceira dimensão. Mas a nossa essência, ela é muito mais ampla do que essa experiência tridimensional que nós estamos vivendo aqui. Então, eu posso abordar frequências de brilho desde essa visão, né? Ou eu posso chegar em frequências de brilho, como eu conversei com uma pessoa hoje, que me disse, fui fazer frequências de brilho sem nenhuma intenção de nada, né? Eu fui só porque me disseram que era bom, então eu fui na conversa e fui atrás. Mas tem uma coisa interessante que ela me disse. Cada vez que eu pensava se eu ia ou não para receber uma sessão de frequências de brilho, o meu coração acelerava. E ela disse, quando meu coração acelerava, eu tinha certeza que eu tinha que ir, né? É bem interessante isso, porque isso mostra que frequências de brilho, ela é uma energética que atua sobre a gente e com a gente num nível que vai além do nosso cognitivo, né? É um nível que o nosso ser espiritual, nosso eu maior, entende e também que as nossas células físicas entendem, porque as nossas células, elas têm uma inteligência biológica e essa inteligência biológica reconhece o que é bom para o meu ser e o que não é bom para o meu ser, né? Então, a parte dessa pequena grande introdução, né? Frequências de brilho é um trabalho que foi trazido para nós, que foi mostrado, que foi revelado para nós por Christine Day. Ela é australiana e no final da década de 90 ela trouxe esse trabalho. Então ele é bastante jovem ainda, se bem que ele teve uma imensa aceitação no Brasil, né? E aos poucos está sendo cada vez mais conhecido o trabalho aqui no Brasil. E ele é muito simples, na verdade, muito simples. Frequências de brilho fala que nós temos no corpo mais de 240 portais. Para vocês terem uma relação, o que são esses portais? A acupuntura é uma coisa que todo mundo conhece, né? Então, os pontos de acupuntura são portais. São lugares no corpo onde existe uma maior concentração energética e que vão atuar diretamente sobre um órgão, sobre um sistema, sobre uma emoção. Frequências de brilho é a mesma coisa. Nós temos esses mais de 240 portais no corpo que nós acessamos através de um suave toque.
Então, com a minha mão, suavemente, o meu dedo vai tocar sem pressão nenhuma em algum desses pontos, né, desses portais. E isso vai ativar a memória celular que está relacionada com aquele portal. E vai atuar, então, sobre um órgão, sobre um sistema, sobre uma emoção, né? E buscando sempre a unidade e a harmonia do sistema, porque as nossas células, elas também têm a memória da unidade. E quando eu ativo essa memória da unidade, as células se comunicam entre elas para restabelecer a unidade do sistema, né? Isso é a saúde, né? A doença é quando nós perdemos esse equilíbrio, perdemos essa unidade, né? Então, resumindo, isso é o trabalho de frequências de brilho, de uma maneira muito breve. Sim, eu acho muito legal quando você começa, né, que quando o coração começa a bater forte, né, porque é assim que a gente recebe esse chamado, né, é um chamado que vem do coração, você nem sabe por que você está lá, né, no meu caso, que eu fui fazer frequência sem ter recebido uma sessão, nunca na vida, só ouvi uma professora falar e senti vontade de ir, então assim, é algo que vai além desse cognitivo, né, além da razão, é muito além disso, é um chamado que vem do coração, né? Que é esse portal multidimensional, né? Esse portal que nos conecta com muito além, né? Acho bem importante isso. Falando nesse chamado, essa semana nós conversávamos com o Lucas, né, Lucas, sobre o teu chamado para ir frequências, para ir fazer o curso, esse curso que Nilma estava comentando, que é um curso de 2 semanas, que é a iniciação, que muitas vezes algumas pessoas fazem porque querem se trabalhar, e outras pessoas fazem com o intuito de ser terapeutas, porque depois desses 14 dias, a pessoa está habilitada como terapeuta de frequências de brilho também, né? Nós conversávamos com o Lucas essa semana sobre esse impulso, se tu quiseres compartilhar com a gente, acho interessante. Acho bom você falar também, Lucas. Como é que foi o teu chamado? Logo no começo do meu despertar para uma mudança de vida mesmo, na forma de mim olhar para o mundo, olhar para mim, muito cedo chegou o sistema de frequências de brilho e foi muito forte, assim, eu falo que é magnético o processo. Então você olha, não entende muito e eu quero. Não sei o que é, mas eu quero. Então, né, é o processo. E esse é o chamado do coração. E para mim, frequências de brilho é o coração, né? É se abrir para o coração, é abrir os portais para o nosso coração, que é onde está esse chamado, que é onde está a nossa essência, o nosso ser. E aí eu fiquei namorando o curso por uns 3 anos, mais ou menos, e todo ano quase dava. E nesse processo, em algum momento, eu me afastei um pouco desse lado, onde eu buscava mais de mim mesmo, e comecei a tentar viver uma vida um pouco mais mundana. E aí, nesse ano, deu certo de eu fazer o nível 1. Então, eu tinha brigado um pouco com o Lucas terapeuta, e aí, quando eu vim pro nível 1, no último dia, eu olhei para mim e falei, como é que eu não vou oferecer isso pro mundo? Era tão bonito, era tão sagrado, e ao mesmo tempo tão eu, que não tinha como não oferecer pro mundo. Era o mínimo que eu podia fazer, mas não pelo mundo, por mim, né? Isso. Aquilo era parte de mim. Como é que eu não vou usar uma parte de mim tão especial? E acho que frequência de brilho é trazer a verdade do ser. Qual é a tua verdade? Porque a gente cresce e recebe um monte de programação externa, vai se modulando para sobreviver no ambiente, mas de repente eu não estou expressando a verdade do meu coração, eu não estou, né, manifestando. E a iniciação, mesmo para quem não quer ser terapeuta, ela é muito sobre isso, né? Trazer essa verdade, abrir os portais da verdade do coração. E aí tudo que eu fui fazer depois da iniciação, tudo que qualquer pessoa vai fazer depois de iniciado, acaba sendo completamente transformado. Então você vai fazer um pão, você vai varrer o chão, você vai conversar com uma pessoa, você é outra pessoa. E aí tudo se modifica, né? Tudo se transforma a partir disso, inclusive o nosso olhar, né? Para o mundo e para as pessoas, para nós.
Isso, muito legal. Bem isso mesmo. Você expressa de uma forma assim bem clara. Gostei. E é isso que acontece, né? Às vezes eu acho que é tão transformador que eu tenho dificuldades de colocar em palavras, né? Às vezes quando as pessoas perguntam, Neuza, mas e como é que é? O que acontece? Eu tenho dificuldade. Eu falo, vai fazer, né? Que só lá você vai conseguir perceber. E quando você fala, né, nessa programação, Lucas, acho muito legal, né? Programação, essa programação que a gente recebe durante a nossa vida, né? Em que a gente esquece de quem a gente é. É como se colocassem densidades e couraças, né, em todas as nossas células para que a gente esquecesse. E nessa iniciação é muito legal, por quê? Porque lá, durante essas 2 semanas, a gente vai tirar essas densidades, né? A gente vai voltar a ser quem a gente é e receber cada vez mais e mais luz. E é por isso que tudo se transforma quando a gente vai fazer outra coisa depois, porque a gente não é mais quer dizer, a gente é a mesma, mas é aquela pessoa que a gente esqueceu que a gente era. Né? A gente volta a ser quem realmente a gente é e as coisas ficam muito mais coloridas. Eu diria isso. Concordam? Sem dúvida. Concordo, sem dúvida. E quero falar um pouco sobre essas 2 semanas também, né? Porque às vezes é um empecilho, né? A gente já recebeu muitas perguntas, dizendo, mas não tem um curso express, né? Não dá para fazer em 3 ou 4 dias, né? Não. E precisa ser num regime onde eu me afaste de todas as minhas ocupações cotidianas e eu possa estar integralmente voltada para mim mesma. Porque para eu poder trabalhar nesses portais, trazendo um processo de auxiliar a pessoa a se curar a si mesma, porque na verdade é um processo de autocura, né? O terapeuta, ele é um canal para que a pessoa realize a cura em si mesma, né? Se eu estou, depois de um trabalho profundo desses, eu vou atender o telefone, eu vou cuidar dos filhos, eu vou no supermercado, né? Eu não estou fazendo o que eu preciso fazer, que é olhar para mim mesmo. E isso, gente, é o maior presente que nós podemos nos dar. Né? Num mundo que nos exige, que nos tira tanto de nós mesmos, onde nós passamos 20 horas por dia para fora, né? É um espaço que me convida a estar dentro, a eu mergulhar para dentro de mim e ver realmente o que está acontecendo aqui dentro. Porque só depois que eu entrar em contato com as minhas emoções, com as minhas questões, com as minhas crenças limitantes, e são muitas que todos nós temos, né? Só depois que eu conseguir mexer nisso tudo é que eu vou poder levar isso adiante. Né? Não pode um cego guiar o outro. Né? Eu preciso abrir um pouco os olhos. Então, é um processo incrível, onde nos 9 primeiros dias, nós estaremos fazendo, basicamente, um trabalho nas macas, né? Sempre em duplas, uma pessoa deita na maca, a outra trabalha, e depois inverte com aquele mesmo parceiro. E vamos aprender no corpo onde estão esses portais. Né? E para que serve cada um deles? O que cada um deles faz? Como atua nos processos físicos e emocionais? E nos últimos 3 dias, então, é um processo de como utilizar essa ferramenta enquanto terapeuta. Né? E, então, nós não apenas trabalhamos ou aprendemos os pontos quando estamos trabalhando na maca, mas também fazemos um trabalho de meditação diária, que é silenciar a mente, entrar no coração, e fazemos um trabalho que nós chamamos um trabalho de círculo, onde nós vamos conversando e vamos colocando, botando na roda o que está acontecendo com cada um enquanto está vivenciando aquele processo, porque são muitos processos emocionais que precisam ser trazidos à tona e liberados também. Né? Então, é uma experiência incrível essa experiência de 14 dias. É realmente transformadora. Né?
Isso, eu lembro do Efraim falando, né, na primeira vez que eu entrei no círculo, e ele falava assim, aqui vocês podem realmente ser quem vocês são, né? Então é um lugar seguro, confiável, onde você pode colocar qualquer coisa nesse círculo que você coloca é sempre transformado, né? E Lucas, eu achei também legal, né, quando você falou, né, quando você saiu, você se perguntou, né, como que eu não vou oferecer isso, né? E por mais que você não se pergunte, que foi o meu caso, eu nem me perguntei, mas quando eu cheguei em casa, era assim, eu sei fazer isso. Gente, eu sei, né? Não sei de onde, mas veio de muito ancestral, né? Tá nas minhas células. E aí eu comecei a oferecer e veio um monte de gente. Então, quando você sai desse curso, você sai pronto, né? É muito engraçado isso. Você sai pronto e capaz, acreditando na tua capacidade. E aí você começa a trabalhar, né? Então tem muitas pessoas que me questionam, mas é um curso que tem um investimento, não é caro, mas tem um investimento que a gente tem que colocar que é alto, mas você recebe muito mais depois. É só você acreditar, né? E se abrir para a abundância que está aí disponível para ti. Né? Acho que isso é bastante importante. Não sei como é que foi para ti, né, Lucas? Fala um pouquinho quando você saiu, se você já começou a atender logo no dia seguinte, se foi uma semana e quantas pessoas vieram. Fala um pouquinho. Cheguei em casa, falei aí e comecei já. E aí não parei mais. Foi bem assim, de muita gente. Num gancho no processo dos portais que a Silvia falou, né? É uma riqueza grande. Porque cada vez que a gente acessa cada portal, existe um potencial ilimitado de informação sobre mim mesmo, para eu acessar ali. Tanto é mais intenso, tanto quanto eu estou aplicando. Então, frequência de brilho também traz essa coisa da gente aprender a encontrar informação nas nossas células, né? E não mais fora. E aí, sempre que eu posso, eu estou atendendo. Tem épocas que eu atendo muita gente, e às vezes até me pergunto, nossa, mas por que tanto, né? Por que eu faço isso? Porque realmente é uma comunicação direta, né, com o nosso ser. E atender pessoas é sempre uma nova descoberta sobre o mundo, sobre mim, sobre tudo, né? E é uma reconexão cada vez maior com a minha própria essência, com o meu próprio ser. E frequência de brilho é isso, né? Você falou que a gente sai pronto e na hora me veio a imagem e lá a gente relembra como fazer o nosso sol brilhar. E aí, a partir do passo, a gente irradia para outras pessoas. Quem está pronto, né? A gente está pronto para irradiar para quem está pronto para receber. Então, sim, a gente sai muito pronto, com muita energia, e sempre aparecem pessoas para ir atendendo, né? É bem assim mesmo, realmente, né? Muito, muito bom, né? E essa coisa de quanto mais a gente atende, mais a gente se abre e se conecta, né? Não só com a gente, mas parece que abre um campo, né? Um campo de visão, um campo com esses seres, né? Como se você, a cada atendimento ou a cada curso que a gente fizesse, né? Porque a gente não tem só o nível 1, né? Tem outros níveis. Aliás, acho que eu gostaria que a Silvia falasse um pouquinho disso também. Mais conexão a gente vai tendo, né? E aí, Silvia, quando a gente termina, né? Eu sempre falo que o nível 1 é como se fosse uma clínica geral. A gente está estudando medicina e a gente fez o clínico geral. Então, a gente é capaz de trabalhar nesses mais de 240 portais, né? E trabalhar qualquer sintoma que a pessoa tiver, qualquer coisa que ela queira despertar, a gente pode trabalhar. Porém, isso segue, tem o nível 2, o nível 3, e até o nível 9, eu acho que até o nível 9, a gente trabalha os órgãos, né? Então é como se a gente estivesse ancorando realmente o nosso corpo. Fala um pouquinho disso, Silvia, pra gente. Antes de eu começar a falar, eu quero fazer uma observação que a Karina escreveu aqui. Ela disse, ouvindo vocês falarem, parece até que eu já sei de tudo isso. É verdade, Karina. É assim. Tu sabes, e nós já sabemos tudo isso. Esse é um conhecimento que está dentro de nós. E o que nós fazemos, na verdade, é despertar esse conhecimento que já está dentro de nós. É um processo de relembrar. E tu tens absoluta razão quando tu dizes isso. Parece que eu já sei. Não é que parece, é. Assim, tu já sabe. Né? E o Lucas falou isso, quando ele começou a trabalhar, ele disse, nossa, eu já conheço isso tudo.
né? E já conhecemos mesmo, nós relembramos e descobrimos que é um caminho que nós já percorremos em algum momento, né? E nós estamos voltando a percorrer esse caminho, né? Então, o que Nilma perguntou, esse trabalho de 2 semanas é uma iniciação básica, onde nós aprendemos as bases de frequências de brilho, que é o que nós chamamos do nível básico, que é o nível 1, né? Com este trabalho, qualquer pessoa já pode ser terapeuta e pode não fazer mais nenhum nível, pode ficar só com o nível 1 e trabalhar em um espectro, né, gigante de atuação. Depois nós temos níveis específicos, o nível 2 trabalha com os ossos, o nível 3 é um processo de nos conectarmos com a abundância e relembrar a produzir a nossa nutrição energética. Nível 4 e 5 já vai trabalhar com os órgãos vitais, coração, pulmão, rins, fígado, né? E assim vai indo até o nível 9, que é um trabalho diretamente no corpo. A partir daí já são trabalhos mais sutis que vão trabalhar com a energia, com a energética, né? Mas para seguir nesse processo tem que entrar pela porta, e a porta é o nível 1. Né? Então, nós teremos um trabalho, né? Nós vamos oferecer em Santa Catarina, no norte de Santa Catarina, no mês de janeiro, aproveitando as férias, já que são 2 semanas, né? A maioria das pessoas tem a possibilidade de se ausentar de trabalho e tal, né? No período de férias. Será no norte de Santa Catarina, do dia 17 a 29, né? Do dia 17 ao 29, no espaço Monte Cristo, que fica em Garuva, no norte de Santa Catarina. E, bem, ali estaremos nós 3, trabalhando juntos, né? Sim. E vai ser um grande prazer, porque a equipe precisa estar muito bem afinada, né? Para o instrumento soar bem. E, na verdade, o que nós fazemos é tocar no instrumento aqui. Isso. Né? Cada um de nós com a sua afinação específica. Né? É bem isso, né? E uma das coisas que as pessoas sempre também me perguntam, não sei qual foi, uma pessoa que está resolvendo se vai fazer esse ainda, né? E ela me perguntou assim, que ela recebe frequências de mim, mas Nilma, esses sons, né? Esses sons eu vou aprender a fazer também? Aí eu respondi, você já sabe. O que você vai aprender é soltar esse som, né? Porque é isso, eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro nível, eu achava que eu cantava muito mal, eu tinha vergonha de soltar a voz, né? E hoje a minha voz vem assim de um jeito que todo mundo fala, nossa, Nilma, que coisa boa. Então isso eu já sabia, eu já tinha, mas ninguém me empoderou, ou melhor, eu, né? Eu não me deixei ficar encolhidinha lá, achando que eu não sabia. E aí, mais uma coisa que a frequência transformou. Hoje eu canto, não estou nem aí, e nas frequências vem a energia, e eu solto, e é assim. Os terapeutas de frequência, em geral, cada um tem o seu som, né? E é aquela marca que é sua, só sua, né? Acho isso bastante interessante de falar também. E a outra coisa, sim, gente, eu queria só colocar dessa importância mesmo, né? Porque hoje você pode, sim, a energia está muito diferente, você pode sair do nível 1 e pular lá para o nível mais elevado. Legal, pode, mas eu acho muito importante, eu honro o meu caminho de ter passado por esses níveis, né? E o poder curativo que esses níveis mais básicos também tem, né? De ser certeiro. Então a pessoa está com problema de estômago, eu tenho alguém aqui em casa que tem sempre problema de estômago. Eu faço uma sessão de estômago, ele passa 6, 7 meses sem ter nada, né? Então assim, o poder desses níveis básicos. Osso, nossa, já tive processos de cura fantásticos com osso. Então, e o básico, né? O básico também tem processos maravilhosos, muitos mesmo. Então, assim, eu acho importante a gente colocar isso, né? Que esses níveis... eu não diria que são níveis mais básicos. Eu diria que são
os níveis que atuam mais diretamente no corpo físico. Isso mesmo. Fundamentais. E depois Isso. tem trabalhos mais sutis, né? Isso. Mas é um passo depois do outro. Isso, eles ancoram a gente aqui, né? Nesse corpo a gente está encarnado, né? A gente está encarnado, precisa ancorar isso. Tá, e aí, Silvia, uma das coisas, né, que eu acho que essa live também é para esclarecer, né, muita coisa, que eu tenho tido perguntas é sobre o Amane, né? Então, falando do Amane, é uma técnica que eu conheço bastante, né? Que a minha primeira sessão de Amane acho que foi em 2014. Desde lá eu recebo, né? O meu marido se transformou num terapeuta de Amane e facilitador de workshop. Então, é uma coisa que caminha muito junto com a frequência. Porém, elas duas juntas são poderosíssimas, a gente já fez vários workshops, a gente sabe que é muito poderoso, mas como terapeuta, né, que eu sou terapeuta transpessoal, eu vejo que o Amane, ele é um pouco mais catártico, ele pode ser muito mais catártico, né? Então, eu percebo que existe uma avaliação que deve ser feita para nós que praticamos essas duas técnicas, duas ferramentas, antes, né? Porque o que acontece aqui em casa? Muitas vezes uma pessoa chega aqui, eu quero fazer Amane. Aí o Jorge conversa com essa pessoa e sente que ela emocionalmente não está pronta para receber uma sessão tão catártica. Porque, por exemplo, uma pessoa que teve um trauma, né? Um trauma corporal, e agora vai receber toques, para ela pode ser muito forte, receber toques que não são sutis. Aí o que ele faz? Nilma, começa com a frequência. Depois que ela, né? Aí ela pode vir fazer o Amane. E eu a mesma coisa, às vezes eu recebo pessoas que eu percebo que a frequência para ela é muito racional, ela vai receber, mas ela não vai admitir, ela precisa de uma coisa que tire mais couraça, que vai lá mais no fundo e ela tem essa estrutura. Então eu coloco. Então eu acho que seria bom a gente falar um pouquinho, não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, né, Silvia, dessas duas técnicas que são maravilhosas, que eu reconheço e honro as duas, que a Cristine canalizou as duas juntas, mas que na prática eu percebo uma diferença. Eu não tenho nada a acrescentar a isso que tu falaste, né? Só que é isso, que Cristine veio, ela canalizou essas duas metodologias de trabalho que vão nos levar para o mesmo lugar, né? Mas por duas vias muito diferentes, né? Então aí está a sensibilidade do terapeuta de saber indicar qual caminho é o mais adequado para aquela pessoa naquele momento da vida dela, né? Eu me identifico absolutamente com frequências de brilho e esse é o meu compromisso, né? Desde que eu recebi frequências de brilho a primeira vez e desde que eu fiz o nível 1 a primeira vez, eu soube que era o meu compromisso, assim como o Lucas falou, né? Se eu saí dali e sabia que eu tinha que levar isso para o mundo, né? E é assim. Isso é uma outra coisa que nós conversamos essa semana, né, Lucas? De que quando fomos fazer o curso de frequências de brilho, a primeira coisa, além dessas 2 semanas, nossa, da onde eu vou tirar esse dinheiro para poder fazer esse curso? Né? Então, quer comentar, Lucas, o que nós estávamos falando essa semana sobre isso? Porque eu sinto esse compromisso de fazer e expandir de todas as formas. Então, volta e meia eu estou ajudando as pessoas a chegarem, falando do curso, porque eu sei o valor que isso tem. E sim, a primeira trava é sempre o dinheiro, né? A forma de lidar com energia nesse mundo é o dinheiro. E eu vejo que é sempre onde pesa, né? Porque como é que eu vou colocar tudo, essa quantia, em algo que racionalmente eu nem sei exatamente o que é, né? Algo que está muito além, chamado do coração. Mas essa é a potência do trabalho, é que está além da mente. E aí o que eu falo é o seguinte, até hoje eu não sei de onde veio o dinheiro para eu pagar meu nível 1. Se eu for fazer conta, se eu for olhar para o quanto entrava por mês para mim naquele mês, naquela época, tipo assim, eu teria que trabalhar quase o ano inteiro para pagar o curso. Já não bate as contas. E toda vez que eu faço um curso, eu sempre falo que faça inscrição, eu passo.
né? Muitas vezes você só precisa dar um passo. Não tem que saber o segundo, não tem que saber o terceiro, não tem que saber os 10 últimos. E se você se preocupar com os próximos passos, você vai cair, você vai trupicar ou você vai ficar com medo, porque você não está enxergando. Porque não é para enxergar, é para enxergar só o primeiro. E aí vai lá, tenho dinheiro para fazer inscrição. Ok, vou dar o próximo passo. Quando você faz inscrição, você coloca a tua energia, você diz sim. E aí, todo um reposicionamento, um alinhamento de você com a energia do trabalho, de você com novas possibilidades para a tua vida. E de alguma forma, o dinheiro sempre chega, porque é algo importante para você. Não existe escassez. Existe uma ilusão, sim, da escassez no mundo, existe uma má gestão dos recursos, mas tudo aquilo que é importante, que é relevante para o teu coração, vai chegar até você. E é preciso dar esse primeiro passo, é preciso dizer sim. E muitas vezes, aquele valor menor da inscrição é o que você pode dar. E às vezes é o que vai te levar para o próximo passo. E até hoje, então assim, eu faço e, putz, eu vou ficar liso. E quando eu vejo, eu fiz o curso e já entrou mais dinheiro para fazer outros níveis e vamos lá. Então essa memória de abundância, porque o coração é abundante. E é isso que a gente abre, é isso que a gente trabalha no curso. E isso é muito legal. O Lucas fechou com chave de ouro aqui, né? Este trabalho é abundante mesmo. Em todos os sentidos da existência. Em todos os sentidos da existência. Muito legal você falar. Tomarmos de volta para as nossas mãos aquilo que é nosso por direito. E o que é nosso por direito é a abundância. Pois é, mas é bem isso mesmo, né? O que a pessoa está colocando aqui, o que o Lucas está falando sobre o custo do curso, né? Muito verdade. E é realmente isso. Eu lembro que a cada vez que tinha mais um nível, desde o nível 1, eu também não sabia como é que eu ia fazer. Meu Deus, ir lá para a Bahia, avião, estadia. Fiz um monte de nível, realmente o dinheiro vem, né? Bem isso. Então, a partir desse chamado, como o Lucas bem falou, primeiro a gente recebe o chamado, a energia começa a trabalhar. Mas se tu não der o primeiro passo, tu não vai sair do lugar. Tu tem que dar o primeiro passo. Dando o primeiro passo, com certeza o universo vai te ajudar a seguir o teu caminho de alma. Não tenho dúvida sobre isso, né? Passamos por isso, né? Todos nós passamos por isso. Tá certo! Eu acho que esse tipo está feito, né? Isso. E nós três esperamos que a gente tenha podido esclarecer alguma coisa para vocês. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, né? Entrem no Instagram aqui, deixem a pergunta de vocês e nós estaremos contentes em responder qualquer questionamento que vocês tiverem. E Nilma, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Muito bom estar contigo, com o Lucas também. E daqui a pouco estaremos os três juntos. Isso, então só lembrando, do dia 17 até o dia 29, em Monte Cristo, uma pousada que é maravilhosa. Eu estive lá em outubro e já senti que os pleiadianos já estão trabalhando naquele salão, está tudo lá já preparando para que a gente chegue, né? Então, se sentiram chamado, venham com muito... Dão o primeiro passo, né? Deem o primeiro passo, porque o resto, com certeza, vai vir. Eu não duvido disso. Acho que é isso. Queria agradecer, né, a vocês dois e dizer que também tem o site das frequências, onde vocês podem buscar um terapeuta mais próximo, mas tem terapeutas também que trabalham à distância, onde vocês também podem procurar outros cursos, né? Por acaso você não for de Santa Catarina ou não quiser viajar, tem outros professores, excelentes professores também, né? Então, quero deixar aqui só gratidão. Lucas, muito obrigado. Prazer em te conhecer, em começar a conversar contigo, né? A gente vai passar 13 dias juntos daqui a pouco e vamos bater muito papo ainda, né? Tá bom? Prazer é meu. Então, tá. Muito obrigada, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana, tá? Tchau, queridos. Tchau.